Agradecemos, Senhor, por estarmos na Tua presença nesta noite. Nós Te adoramos, Te damos a liberdade de agir em nossos corações, porque nós Te amamos e nós queremos a Tua presença. Nós Te amamos, Jesus. Nós buscamos a revelação da Tua face dentro do nosso coração. Nós Te adoramos, Jesus. Nós queremos Te conhecer mais. Queremos cada dia aumentar essa comunhão contigo. Queremos a cada dia buscar a Tua presença, sentir o Teu amor, sentir a Tua graça. Te agradecemos, Espírito Santo, porque através de Jesus o Senhor fez morada dentro de nós. Nós somos a Tua casa, nós somos Tua morada, nós somos o lugar da Tua habitação. E Te damos a liberdade de transformar, de mudar, de ajeitar as coisas, de limpar o que for necessário, para que essa habitação fique digna da Tua presença. Que todo pecado seja limpado, que toda iniquidade seja limpada, que toda falta de amor, que toda falta de perdão seja restaurada, que toda misericórdia seja estabelecida dentro do nosso coração, pela presença do Espírito Santo. Nós Te adoramos e Te damos a liberdade, Senhor. Damos a liberdade de operar em nós, nos transformando segundo a vontade do Pai, para que a gente possa experimentar a vontade de Deus para as nossas vidas, que é boa, agradável e perfeita. Sim, nós Te adoramos. Te adoramos, Senhor. Adoramos a Tua presença. Adoramos tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Sim, gostamos dos Teus milagres, gostamos do Teu poder, gostamos de tudo que o Senhor nos proporciona. Mas o que nós gostamos mesmo é da Tua doce presença. Nós Te adoramos, Senhor, porque tudo que diz respeito à vida material, à vida sentimental, emocional, à vida espiritual, tudo isso o Senhor nos proporciona. E nós Te adoramos. Em Teus braços nós encontramos a segurança, a confiança, a certeza de que o Senhor cuida de nós, de que todo o Teu poder, de que todos os Teus olhos, todo o Teu coração está voltado para nós, porque nós somos Teus filhos, amados Teus, e como Teus filhos, nos Teus braços nós encontramos o descanso. Não encontramos em nenhum outro lugar, nem nesta vida, nem fora dela. Por isso nós Te amamos cada vez mais. E quanto mais sentimos a Tua presença,
Quanto mais sentimos o teu amor, mais nós te amamos também. Mais nós te adoramos. Por isso nos sentimos tão confortáveis, tão seguros na tua presença, tão seguros na tua presença. Maravilhosa é a tua graça, maravilhosa é a graça que vem de ti. Maravilhosas são as tuas mãos que nos afagam. Maravilhosas são tuas mãos que nos abraçam. Maravilhosas são tuas mãos que nos sustentam. Maravilhosas são tuas mãos que nos resgatam de um lamaçal de pecado, morte, e nos traz até a tua presença, até o teu colo. Maravilhosas mãos de amor que se estendem do mais alto céu até o lugar onde nós estivermos, por mais distante que seja. Maravilhosas são as tuas mãos que nos alcançam, que não estão retraídas, mas estão abertas, sempre abertas, nos fazendo sentir o teu amor, a tua proteção e a tua graça. Oh, nós te adoramos. Adoramos, Pai. Adoramos a tua presença. Adoramos ao Senhor, amado, nossa alma. Maravilhoso Jesus. Estar na tua presença. Como é bom estar em comunhão contigo. Como é bom escutar as batidas do teu coração encostado no teu peito. Sim, Senhor. Maravilhosa é a tua presença. Obrigado, Jesus, por teu amor e por tua presença em nossas vidas. Muito obrigado. Nós te adoramos. Nós te adoramos. Boa noite. Estamos aqui mais uma vez para conversarmos sobre aquilo que o Espírito Santo tem nos ensinado, as coisas que Ele tem revelado ao nosso coração. Conversarmos sobre como nós conhecermos mais a Ele, como nos achegar mais perto de Deus. Nós estamos já em 2023, praticamente um quarto do século
num período de pós-modernidade, como alguns dizem. E o que se dizia no século passado era que a religião ia desaparecer por conta do avanço da ciência. Muitos estudiosos da sociedade do século passado, eles afirmavam categoricamente que quando a ciência avançasse e os avanços tecnológicos chegassem, tudo aquilo que fosse de elemento místico, religioso, de caráter sobrenatural, a ciência ia trazer uma explicação para isso e isso ia ficar no escanteio, obsoleto, não ia ser algo tão relevante na sociedade. Mas o que nós percebemos hoje, fechando quase um quarto desse século que nós vivemos, é que a religião ela tem tido uma importância muito grande na sociedade, mesmo com o avanço da ciência, com as explicações, mas existe um pedaço, um espaço dentro do homem, um ambiente no coração do homem que a ciência não consegue preencher, que a ciência não tem explicações, é uma necessidade que que ela só é preenchida pela fé, por uma condição fora do natural, o sobrenatural. E hoje nós percebemos que com essa diversidade também de pontos ideológicos, religiosos, de doutrinas que tem hoje, a religião ela tem ditado regras no mundo contemporâneo. Ela tem sido um elemento importante que tem movido nações, economia, guerras e várias outras coisas que têm sido movimentadas com grande poder em relação do mundo, e tudo isso fundamentado pela religião. Se religiões como o catolicismo, que dominaram durante mais de 1500 anos, elas hoje têm perdido força como elemento decisivo em muitas nações, outras religiões elas têm crescido muito, como o islamismo, como os evangélicos, protestantes, como o espiritismo, e no caso do Brasil, religiões de raízes de matrizes africanas, elas têm se imposto em várias situações, determinado alguns caminhos que a sociedade tem seguido. Quando eu penso em fé, em religião, e quando eu trago isso para a minha visão, quando eu trago isso para aquilo que eu vivo hoje, para o cristianismo que eu vivo, eu penso em três maneiras dessa fé, ou dessa religião, ou de um ensinamento, ele se manifestar. E eu falo isso pessoalmente. Três palavras que eu coloquei aí como título, e eu quero falar sobre elas aqui, e tentar explicar como elas se processam dentro do mundo religioso, para chegar no ponto crucial que eu procuro sempre falar aqui em relação ao cristianismo que eu vivo hoje, que não é um cristianismo metodológico ou um cristianismo burocrático ou cristianismo de doutrinas e leis, e muito menos um cristianismo de rituais. Ele é um cristianismo de relacionamento. Por isso essas três palavras: misticismo, fé e relacionamento. E vamos procurar falar sobre cada uma delas. Primeiro, sobre misticismo. Quando a gente fala a palavra misticismo,
Qual é a primeira condição que vem na sua mente? Ah, isso é místico, há um misticismo nisso. Uma definição de misticismo é uma crença na existência de uma realidade sobrenatural e misteriosa, acessível apenas por uma experiência privilegiada, que é o que é chamado de êxtase místico. É uma intuição ou um sentimento de união com algo sobrenatural, divino, que seja misterioso. Por isso a palavra myst, de mistério, de misticismo. Algo que você não sabe explicar, mas que exerce um fenômeno sobrenatural. O misticismo acompanha todas as religiões porque tem a ver com o sobrenatural e também dentro do cristianismo. Mas o que seria o misticismo na prática? Eu enxergo o misticismo como uma condição muito simples de se definir. Eu acredito que o misticismo é aquelas pessoas místicos, são aquelas pessoas que elas procuram fenômenos sobrenaturais para fundamentar alguma crença. O misticismo ele tem a ver com algo inexplicável, especificamente com fenômenos sobrenaturais, e muitas pessoas elas buscam isso. As pessoas místicas são aquelas que elas andam atrás de fenômenos que ninguém sabe explicar, um mistério. Por isso da palavra místico, mistério, misticismo. É aquelas pessoas que ela correm atrás dos fenômenos sobrenaturais. Aconteceu uma cura, um paralítico andou, eu quero ir lá para ver. Ah, aconteceu uma ressurreição de um morto, eu quero ir lá para ver. Ah, uma pessoa teve uma manifestação, um êxtase espiritual e ela levitou e ela caiu e ela ficou se debatendo. Algo que acontece que é espantoso, sobrenatural, que não tem explicação, e isso é místico. E as pessoas correm atrás disso, por quê? Porque o misticismo está muito voltado ao ver para crer. Tem muitas pessoas que acreditam em alguma coisa sobrenatural, porque, eu vi, você não viu, eu vi. Aquilo não tem explicação. Não tem como ser natural um negócio daquele. Aquilo ali só sendo algo divino, só sendo algo sobrenatural, eu não sei explicar aquilo. E as pessoas que buscam misticismo, elas andam atrás de um êxtase. E por isso que ele fala aqui, uma experiência privilegiada. E tem muitos movimentos místicos por aí, mas muito de pessoas que buscam transcender de alguma maneira de suas religiões. E também dentro do cristianismo. O cristianismo é uma religião recheada de misticismo. E aí, se tratando especificamente dos cristãos modernos, as igrejas estão cheias de pessoas que buscam experiências místicas para tentar fundamentar a sua fé. Culto da cura divina, topado de gente. Culto da libertação, topado de gente. Você filma um ritual de exorcismo e coloca aí no Instagram, ou coloca em qualquer outra rede social e tem milhões de visualizações. Porque as pessoas gostam de ver isso. Esse misticismo, essa coisa do sobrenatural para tentar fundamentar a fé em algo que viu que não tem explicação. Essa fé fundamentada no misticismo, ela não é muito segura. Porque um momento ou outro aquilo ali vai ter uma explicação, ou muitas vezes se torna comum. Um exemplo é quando você vai numa igreja que tem rituais de exorcismo, de libertação de demônios. Da primeira vez você fica ali curioso e muitas vezes assustado. Da segunda vez você já fica entendendo como é que o processo funciona. Da terceira vez você já fica ali rodeando. E aí com o passar do tempo você já está acostumado. Você olha assim e fala assim, mais uma vez? Aquela pessoa de novo? Todo domingo é isso? Não tem outra coisa não, porque o misticismo, à medida que aquilo não se torna mais misterioso, ele perde o encanto. E nós temos visto muitas pessoas que têm corrido de igreja em igreja atrás de movimentos místicos. Inclusive eu já fui uma dessas pessoas.
corria atrás, via as pessoas impor as mãos e cair. É poder de Deus. E aí se media os pregadores que tinham mais poderes ou não. Então o misticismo estava envolvido naqueles ambientes. Até um dia que eu percebi que aquilo ali era vazio. Não era aquilo que representava realmente uma vida cristã. Porque a fé, ela é mais do que isso. Porque a fé é exatamente o contrário do ver para crer. A fé é você crer. É como eu falo em relação a ressuscitar um morto. Uma vez perguntaram para mim, qual seria a sua sensação, ou como você ficaria diante de você ver um morto ressuscitar na sua frente? E eu falo assim, para mim não seria tão espantoso, porque eu creio, eu sei que isso pode acontecer. Então se eu chegar na situação de orar por uma pessoa e o morto se levantar, eu não vou me espantar com aquilo porque eu orei, eu criei antes. Se eu creio antes, então não é espantoso. Aconteceu algo que eu estava esperando que acontecesse. É como quando você ora por alguém que está enfermo. E às vezes nós oramos pelas pessoas que estão enfermas, elas são curadas, e as pessoas em volta ficam aqui assim, que viu que aconteceu? E eu falo, irmãos, nós cremos nisso, isso é o nosso normal, não é para ser o nosso espantoso, não é para criar um misticismo em torno disso. Se nós cremos, a cura era comum para Jesus, a cura era comum para os discípulos, as pessoas estavam enfermas, eles eram curados. Por que era comum? Porque eles viviam num ambiente em que isso não era mais misterioso, era a revelação de Deus dentro deles. Quando aquilo se torna comum, mesmo sendo algo sobrenatural, o sentido do misticismo ele se perde. E o que acontece hoje nas igrejas? As pessoas elas têm corrido atrás de misticismo. Observe se você não quer presenciar, visualizar experiências misteriosas, mirabolantes, ou sentir um êxtase, um arrebatamento de sentido. E aí tem relatos de pessoas que foram não sei quantas vezes ao céu, não sei quantas vezes ao inferno, e foi para lá e foi para cá, e fala isso, aquilo outro. E a maioria dos relatos que eu vi nesse sentido, de livros e muitas vezes vídeos das pessoas contando esses testemunhos ou em pregação, a maioria deles, eu sinto no meu coração, eu tenho certeza, que eram mentirosos. Porque é tanto misticismo em volta, tanta coisa para poder tentar enganar as pessoas, tanta coisa mirabolante, que você não consegue enxergar Deus nesses relatos, nesse mistério tudo. É tanta coisa que envolve, que você pergunta, tá, mas e Deus? E a sua relação com Ele nisso? Onde é que está? Então o misticismo, ele é algo prejudicial hoje para as pessoas que querem viver uma vida em Deus. Por quê? Porque Deus é místico para você, Ele é misterioso até o momento que você o conhece. Depois que você conhece Deus, todo misticismo se acaba. Por quê? Porque Ele se revela a você. Então Ele não é mais misterioso, Ele é visível, você consegue se relacionar com Ele. Fé. E aí hoje, essa é uma outra condição que é muito comum hoje em dia. Fé é uma palavra que significa confiança, crença, credibilidade. Eu tenho fé. Eu não estou vendo, mas eu acredito. Fé é um sentimento total de uma crença em algo ou alguém, ainda que não haja nenhum tipo de evidência que comprove a veracidade da proposição em causa. Traduzindo, fé é quando você acredita em alguma coisa, em alguém, sem ter elementos que comprovem que aquilo ali, de fato, vai acontecer. Eu procurei colocar esse conceito aqui e não o conceito que está na Bíblia, porque fé não tem a ver só com o cristianismo. Fé é algo que está no coração das pessoas. Muito mais do que o misticismo, que busca uma coisa sobrenatural. A fé, ela muitas vezes se manifesta dentro das pessoas, sem que necessariamente elas procurem algo místico.
Quando eu converso com algumas pessoas que não têm uma vivência de igreja, nem participam de nenhum tipo de religião, e elas falam assim, eu creio em Deus. Eu acredito que elas creem. Creio em Deus do meu jeito. Eu sei que Ele existe e procuro me relacionar com Ele. E eu acredito nisso. Nesse tipo de fé. Geralmente as pessoas que falam isso, elas só buscam de fato um relacionamento com Deus quando precisam, quando estão na dificuldade. Geralmente crê só por alguns dizem assim, eu creio em Deus, Ele lá, eu aqui, e um dia a gente se acerta. Ele faz o dele, eu faço o meu, mas eu sei que Ele existe. Isso é fé. E toda religião e toda crença, ela é fundamentada, ela é baseada em algum tipo de fé. Essa fé, ela é mais simples do que o misticismo. Inclusive, ela é muito mais abrangente. Porque o misticismo, ele procura, de alguma forma, algo que seja sobrenatural. Algo que seja ali, que vá transcender a realidade. Algo que seja, de fato, misterioso. E tem muita gente que se empolga com isso. Só que tem também aquelas pessoas que têm fé no coração, em alguma coisa, e tem a fé para si. Não quero me envolver com nenhum tipo de religião, quero viver a minha vida, mas eu sei que Deus existe e pronto, ou eu sei que acontece isso, ou eu sei que tem, eu sei que eu vou reencarnar, ou eu sei que eu vou para o céu, ou eu sei que tem uma coisa depois dessa vida, mas eu não quero me envolver muito com isso, eu quero só crer aqui e viver minha vida do jeito que eu acho que está certo. E muitos também não creem em nada, mas até, não é que não creem em nada, tem muitos que não creem que existe vida após a morte, que existe um mundo sobrenatural, mas até para isso você precisa ter uma fé, né? Os ateus, eles creem que não existe vida após a morte, eles creem que não existe Deus. Se eles creem que não existe Deus, é porque eles creem em alguma coisa, que não há uma explicação, mas dentro de mim eu tenho uma convicção de que não existe Deus, de que não existe vida após a morte, e que morreu, acabou. E muitos morrem com essa fé. Então, ser ateu é uma fé. Eu não creio em nada. Ou seja, eu creio que não existe nada, eu creio no natural só. Creio que aqui o pensamento do homem se acaba quando ele morre. Vai virar pó, vai virar poeira, e aí vai virar adubo, e próxima que vir vai começar do zero e terminar no zero. Começa vazio e termina em nada. Morreu, acabou. O que fica é o legado que você deixou na memória das pessoas. E para isso também precisa de fé. E hoje, com tanta fé diferente que existe no mundo, com tantas religiões diferentes, algumas muito antigas, outras recém-criadas, toda doutrina religiosa, ela sempre vem carregada com algumas leis, com regras, doutrinas, com fundamentos que definem qual é a razão daquela fé. Uma diferença de fé e misticismo é que o misticismo ele só quer ver o sobrenatural. Uma pessoa que é místico, ele fica impressionado quando ele vai num culto, numa igreja e vê uma cura, e ele fica impressionado quando ele vai no centro espírita e ele vê uma pessoa psicografando ou recebendo um espírito. Ele fica maravilhado, espantado e maravilhado quando ele vai num ritual de candomblé e vê aquelas manifestações acontecerem. Ele fica impressionado com qualquer manifestação mística, porque é isso que ele busca. Mas aqueles que seguem uma fé, eles seguem através de uma doutrina religiosa, e é muito fácil você criar doutrinas. Esses dias eu estava assistindo alguns documentários na internet sobre religiões, sobre homens. Na verdade, nós estávamos pesquisando sobre suicídio em massa de religiosos, alguns eventos que aconteceram. E como é fácil as pessoas elas criarem um conceito de fé, criarem e estabelecer regras e doutrinas e conseguirem pessoas a poder se associarem a essa fé. Eu vi tantos relatos de homens que
estavam numa igreja ou não estavam em alguma outra coisa, ou não tinham noção nenhuma, de repente eles tiveram um insight de alguma revelação e ali eles começaram a pregar aquilo com tanta fé que pessoas começaram a se agregar a eles, e aí os relatos que a gente estava vendo foram de pontos de fé tão fundamentados e estruturas religiosas tão bem arquitetadas e tão montadas que no final essas pessoas foram levadas a se matarem, um suicídio coletivo, porque eles acreditavam que aquela era a única forma deles serem, como é a palavra? Deles serem transportados, transladados, não é isso? Arrebatados para o outro plano, uma outra vida. No caso de um, achava que a morte era a forma deles irem para a nave espacial que estava passando na Terra, e quando eles morressem aqui, o corpo ficava e o espírito iria se encontrar, não era espírito que eles chamavam, né? A realidade de quem eles eram, iam se encontrar com essa nave espacial para ir então para o lugar definitivo. E nessa fé, quantos foram? 38 pessoas morreram. Morreram dentro da nossa visão, dentro do entendimento, dentro do que a gente entende como comum. Para eles, eles foram transfigurados. E lá se foi. Toda doutrina religiosa, ela tem formas, leis, regras, doutrinas que definem a razão daquela fé como ela é, seja ela nova ou seja ela antiga. Todo fundamento de fé, ele tem um pensamento lógico. Todo pensamento de fé, ele tem uma razão de ser montada. Quando houve as Torres Gêmeas, a derrubada das Torres Gêmeas pelos muçulmanos em... que ano foi? 11 de setembro de 2001. Muitas pessoas, que malucos, como eles fizeram aquilo, como eles tiveram coragem de entrar no avião e jogarem o avião contra as torres. Eles se mataram, porque as pessoas estavam vendo como terroristas, e de fato eles eram terroristas, mas eles não passaram para ver o outro lado, o lado deles, que era o lado da fé, que moveu eles a tomarem aquela atitude, aquela decisão. E quando você começa a olhar pelo lado deles, você consegue enxergar uma lógica naquela fé. Existia todo um fundamento de fé deles, a história das virgens que eles iam ter, e todo um processo de vidas ali, que estava ligado a uma questão econômica, uma questão de nacionalidade, uma questão de guerra, tudo bem, estava ligado a isso, mas o fundamento que levou eles a tomar aquela decisão foi o fundamento da fé, tal qual os 33 americanos que se mataram por conta da fé que eles tinham. Quando você começa a enxergar do lado da pessoa, você começa a entender que toda fé, independente de qual o resultado que ela leve, eles chegaram àquele resultado porque eles foram estabelecendo regras e doutrinas e toda uma lógica de pensamento até chegar àquele propósito. Que é a mesma coisa que acontece com o cristianismo, com o islamismo, com o espiritismo, que eles falam que não é religião, é filosofia, e aí que tem muita lógica em tudo aquilo que eles falam, só que essa lógica ela é baseada na fé, tem todo um pensamento lógico, uma construção lógica, e aí você vai para o hinduísmo, você vai para qualquer religião que você for pesquisar, você percebe que tem toda uma lógica de pensamento, de um fundamento, de alguém que começou, e todo um ensino com regras, leis e estruturas que vão levando até chegar ao fundamento daquela fé. Isso vai passando de pessoa para pessoa e vai explicando de um para o outro, e de repente é uma grande religião. Ter fé em alguma coisa nos dias de hoje é uma necessidade que ela é defendida por cientistas, ela é defendida por médicos, ela é defendida por psiquiatras, ela é defendida por coaches, ela é defendida por várias pessoas que trabalham ou que pesquisam ou que estudam sobre o indivíduo, sobre o interior, sobre o mundo metafísico. Até os filósofos, eles falam assim, olha, a fé ela é uma
necessidade. Assim como o indivíduo tem necessidade de água, necessidade de comida, necessidade de respirar, o mundo interior dele precisa ter uma razão de ser que vá além dessa vida. Porque senão o sentido de existir e saber que existe fica muito vazio em saber que depois que eu morrer tudo se acaba. Todos os pensamentos, todo esse mundo que tem dentro de mim, todo esse conhecimento vai ser destruído, vai deixar de existir quando eu morrer, ou seja, vai virar nada. Então para que o esforço? Para que viver? Para que a vida? Para que o pensamento? Para que a poesia? Para que a arte? Para que o amor? Para que a moral? Para que essas coisas da sociedade, se tudo isso vai ser nada depois que eu deixar de existir? Por isso a necessidade de ter algo que vai alimentar essas perguntas que não têm respostas. Então, se entende que o ser humano ele tem essa necessidade de fé. Alguns, muito mais do que fé, têm necessidade de visualizar ou de vivenciar experiências místicas. E aí, uma vez que nós conversamos, entendemos sobre o que é o misticismo, uma vez que nós entendemos e conversamos sobre o que é fé, nós vamos agora partir para aquilo que eu entendo como sendo aquilo que Deus, o Deus que eu prego, o Deus que eu vivo, que eu sirvo, aquilo que Ele procura nos homens. Durante o trajeto da minha vida cristã, eu procurei momentos de misticismo, vivenciei muitos deles. Eu procurei momentos de fé, fundamentada em doutrinas, seja ela começando com as doutrinas batistas, depois indo para as doutrinas pentecostais e as doutrinas neopentecostais, buscando fundamento no Velho Testamento, no Novo Testamento, fundamentando toda uma estrutura de fé. E esses pensamentos e essas estruturas de fé e de misticismo, em algum momento elas se tornaram vazias para mim, porque eu queria algo que fosse mais profundo. Eu sabia que existia algo mais profundo, e a fé que havia no meu coração me levou a buscar por algo além do que eu estava vendo ou do que eu estava fazendo ali. E aí eu descobri que aquilo que Deus busca de nós não tem a ver com misticismo, ainda que nós tenhamos experiências sobrenaturais. Não tem a ver só com fé baseada em dogmas, em doutrinas e em leis. Ainda que esses dogmas, doutrinas e leis nos levem, seja um aio, seja um caminho, seja algo que um barco que nos conduza à presença de Deus. Mas o que Deus busca em nós é a mesma coisa que Ele buscou desde que Ele criou o homem. E essa coisa é o mais importante, que é o relacionamento. Tá, mas e qual é a diferença nisso? A diferença é que quando eu falo de misticismo, eu me contento com os fenômenos sobrenaturais. Quando eu falo de fé, muitas vezes eu me contento com aquelas regras e com aquelas formas de pensar que me dão estabilidade para essa vida. No sentido de, eu tenho uma explicação que eu aceitei para a vida após a morte e eu vou viver na minha vida de boa. Mas quando eu falo de relacionamento, eu trago isso para o âmbito pessoal. Relacionamento.
conhecer, comunhão, koinonia, estar junto, interagir, trocar experiências, trocar sentimentos, dividir emoções. E aí, quando eu comecei a buscar a Deus, o sentimento e a necessidade de experiências místicas, elas foram desaparecendo. Muitas das regras e leis que eu tinha como certas na minha vida, elas de repente não faziam mais sentido. Eu comecei a descobrir dentro do meu coração esse relacionamento. Eu comecei então a desenvolver essa comunhão com o Altíssimo, pessoal, algo que diz respeito a mim e a Ele. E essa comunhão foi que me conduziu para uma condição de vida em Deus, onde a minha fé foi estabelecida, foi fundamentada e foi crescendo, e as manifestações místicas sobrenaturais, elas já não eram mais misteriosas, porque por conhecer a Deus eu sabia como isso é comum. Porque o relacionamento com Ele, o conhecer a Deus, leva a gente para esse lugar. O relacionamento, ele é um nível mais profundo de fé. Porque ele não está fundamentado em nenhuma regra ou em algumas regras, ou somente nesses conceitos. E quando eu falo desses conceitos, ele não está fundamentado em uma doutrina bíblica, como tantas outras que tem aí. O relacionamento, ele está fundamentado em toda a Bíblia. Ela toda, por quê? Porque toda a Bíblia, ela tem o objetivo de levar você à presença de Deus para que você tenha um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. A Bíblia, ela é o condutor. A Bíblia, ela é o mapa, ela é a direção, são as regras, são as leis que levam você a esse relacionamento com Deus. E não adianta nada você estabelecer sua vida fundamentada em regras e leis que deixa você apenas no âmbito natural. Porque se você de fato for pesquisar na Bíblia e você for olhar toda a Bíblia no âmbito do relacionamento com Deus, nossa, quando eu comecei a perceber isso, abriu-se um leque na minha mente. Eu pude perceber que durante todos os séculos, desde Adão, o objetivo de Deus sempre foi se relacionar com o homem. Como está lá no começo, em Gênesis 3, abre lá em Gênesis 3, para você perceber isso. Gênesis 3, versículo 8. Primeiro livro da Bíblia, comecinho, segundo o cristianismo, assim como também segundo o judaísmo, também segundo o islamismo, que é uma religião de origem abraânica ou é abraânica, não sei. No Gênesis da Bíblia, no capítulo 3, versículo 8, diz assim: E quando Adão ouviu a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: Adão, onde estás? E ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, porque estava nu, tive medo e me escondi. Primeira pergunta que eu faço, não olhando pelo lado do pecado e o lado de Adão, como as pessoas sempre olham, eu pergunto: o que Deus estava fazendo ali? Deus foi lá para ver se Adão tinha pecado?
ou para comprovar o pecado de Adão, para mostrar isso para ele, não. Quando Deus criou o homem, ele disse: façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus criou o homem para ter comunhão com o homem, para expandir o amor. O amor que ele tem pelos anjos, o amor que ele tem pelos querubins, pelos serafins, o amor que ele tem por Jesus e pelo Espírito dele, porque eles se amam. São três pessoas diferentes, mas unidas em uma só, e os três se amam. Eles se relacionam, eles partilham experiências. Toda experiência que você tem com o Espírito Santo, ela é partilhada com Jesus e com o Pai. Toda experiência que você tem com Jesus, ela é partilhada com o Espírito Santo e com o Pai. E toda experiência que você tem com o Pai, ela é partilhada com o Espírito Santo e com Jesus. Toda experiência que você tem com Deus, ela é partilhada com Deus. Porque os três são um. E ainda que a manifestação seja individual, seja de Jesus, seja do Espírito Santo, ou seja do Pai, mas eles partilham essas experiências. Porque é bom, e tudo que é bom deve ser partilhado. E eles partilham as experiências dele conosco. E esse foi o motivo para o qual Deus criou Adão, para se relacionar. E o que foi que Adão perdeu quando ele pecou? A relação com Deus, a intimidade, a proximidade com Deus. Adão, onde estás? Adão, cadê você que eu não consigo te enxergar? Adão, cadê você para a nossa comunhão? Ah, eu estou com medo do Senhor, eu me escondi, eu estou em pecado, eu cometi um ato falho. Como você sabe que o ato que você cometeu era falho? Porque agora eu consigo enxergar o mal, que antes eu não conseguia enxergar, e eu vejo ele em mim. E aí Deus falou: olha, Adão, nossa relação se encerra aqui, mas um dia nós vamos conseguir restaurar ela. E todo o histórico da Bíblia, ele é baseado em uma coisa: relacionamento com Deus. Porque se você sai dali do Éden e você vai para Enoque, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. E você anda mais um pouquinho, você encontra Noé. E Noé escutava Deus. E Noé ouviu a voz de Deus e falou assim: olha, o pecado da humanidade chegou longe demais. Eu vou ter que acabar com tudo e recomeçar. E vai ser através de você. E Abraão, E Noé pegou essa mensagem, ficou ali tentando fazer com que alguns escutassem que era preciso restabelecer o relacionamento com Deus, e ele conseguiu fazer isso em relação a ele, a esposa, os 3 filhos e as noras. E depois de Noé, veio Abraão, o pai da fé. E Abraão estava em Ur dos Caldeus, que era um lugar politeísta, que tinha muitas religiões, muita fé, e era um período de animismo, e as pessoas acreditavam em tudo, de pedra, pau, sol e coisas desse tipo. E Abraão pensou e falou assim: não, deve ter algo maior. Eu sinto no meu coração que tem algo que é diferente, que está acima dessas coisas todas. E Abraão escutou a voz desse que falou assim: Abraão, você está me procurando, eu vou me relacionar com você, mas primeiro sai da tua terra, sai da tua parentela, sai dessas tradições todas e vai buscar um relacionamento comigo, que eu vou te mostrar um lugar novo de comunhão. E Hebreus fala claramente que a Canaã que Abraão buscava não era a Canaã física, mas era a Canaã celestial, e essa ele alcançou, ainda que ele não tenha tomado posse da Canaã terrena. E Abraão andou com Deus, e Abraão escutava Deus. Não tinha Bíblia, não tinha dogmas, não tinha leis, não tinha nada que pudesse reger, direcionar a sua vida, as suas ações. O que regia as ações de Abraão era aquilo que ele escutava de Deus. E tanto é que quando ele encontrou Melquisedeque, ele ofertou a Melquisedeque o dízimo e tudo quanto
que ele tinha, não por uma lei, mas foi algo que ele sentiu no coração dele, porque ele era sacerdote de Deus Altíssimo. E os dois, quando se encontraram, um olhou para o outro e falou assim: eu conheço o Deus Altíssimo. Ele falou assim: eu também conheço. E quando eles começaram a conversar entre eles, eles descobriram que o Altíssimo que eles conheciam era a mesma pessoa. Era a mesma pessoa. Um lá e um cá, mas quando eles se encontraram. Por quê? Porque não tinha a ver com dogmas, com leis, com doutrinas e nem com misticismo. Tinha a ver com a relação que eles tinham com o Altíssimo. E aí nós vamos então para José. Antes de José, depois de José teve Moisés. Em Abraão teve Abraão, Isaac e Jacó. E Deus se relacionou com cada um deles, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. Foi isso que Jesus falou. E veio José, e veio Moisés, e veio Josué, e aí a gente pula para Davi, teve muitos outros ali no meio. E nós pulamos para os profetas, e nós chegamos em Jesus. O que nós vemos em Jesus? Jesus chegando dizendo assim: olha, eu vim aqui para de uma vez por todas restabelecer essa comunhão. Eu vim aqui para de uma vez por todas restabelecer esse relacionamento. Só que eu quero algo mais profundo do que aquilo que Abraão viveu, do que aquilo que Davi viveu. Eu venho proporcionar para vocês algo muito mais profundo do que aquilo que Davi viveu, do que qualquer homem do Velho Testamento tenha vivido. Eu quero estabelecer para vocês algo mais profundo do que o próprio Adão viveu. E o que é esse algo mais profundo? Deus não vai estar com você do lado de fora. Através da minha morte eu vou proporcionar para que o Deus, eu, o Pai e o Espírito Santo tenhamos comunhão com você, tenhamos um relacionamento com você de dentro de você. Dentro do seu coração. Nós queremos entrar aí, não queremos uma relação fora, nós queremos uma relação tão íntima, que nós precisamos estar amalgamados, unidos em um só. Assim como eu sou um só com o Pai, eu quero ser um também com você, porque eu e o Pai somos um, eu e você somos um, e todos nós seremos um só dentro de você. E isso é relacionamento. E tem muitos dogmas e muitas tradições religiosas que elas são insuficientes para esse lugar. Porque chega um momento que como é que a gente chama? Os rituais que nós fazemos em igrejas ou não, cristãos ou não, esses rituais eles estão no âmbito, muitas vezes, só de regras e tradições religiosas, ainda que você coloque fé para realizar esses rituais. Esses rituais, eles estão no âmbito, ou algumas vezes, do misticismo. Você faz ele tentando chegar numa condição, num fenômeno sobrenatural. E tudo isso está fora. Mas quando você vai entender aquilo que Deus quer de fato, aí se abre a porta. Por quê? Porque ele fala assim: eu quero me relacionar com você aí dentro dos seus sentimentos, com quem você é. Através de Jesus, ele trouxe a restauração desse relacionamento com Deus. Então, misticismos existem, fé de todo tipo existe, mas aquilo que nós precisamos buscar, aquilo que nós temos de Deus hoje e precisamos buscar, é um relacionamento íntimo e pessoal com Ele. Você pode ler isso nos Evangelhos, você pode ler isso em Atos, você pode ler isso em todas as cartas do Novo Testamento, você pode ler isso em vários episódios de homens que tiveram experiências com Deus no Velho Testamento, e eles não tinham essas experiências baseadas no misticismo. Eles tinham essas experiências baseadas no relacionamento. Não eram as fórmulas doutrinárias que eram importantes. Elas podem te levar para um relacionamento, mas se elas não te levarem para um relacionamento com Deus, é uma religião vã, nula, natural, no máximo mística. Mas a relação com Deus, a intimidade com Deus, é o que nos faz filhos de Deus. E isso nos preenche, e isso é eterno.
Eu podia fundamentar isso em várias passagens da Bíblia, mas eu quero fundamentar em uma passagem. Carta de João. Primeira carta de João. Carta de João 1, capítulo 1. As cartas de João elas ficam já no final da Bíblia, antes de Apocalipse. Primeira, segunda, terceira João, Judas, Apocalipse. Você abre no final e volta um pouquinho. João 1. Nós vamos encerrar com esse texto. Eu quero ler ele todo para você. Para que você perceba como Deus sempre buscou, almejou restabelecer esse relacionamento que ele começou lá com Adão e perdeu. E hoje ele quer restabelecer com cada indivíduo. Cada um de nós é um Adão que se perdeu no pecado. E Deus busca restaurar a relação com ele. Porque muitas vezes nós pensamos assim, mas porque Adão pecou, eu herdei esse pecado dele. E eu tenho a condenação por culpa dele. E hoje eu entendo que o mais importante não é entender, ou tentar entender porque que Adão pecou e eu recebo o pecado dele como herança. O mais importante é entender que Jesus não pecou. E por causa dele eu recebo a graça, a misericórdia e a vida eterna como herança. Muitas vezes nós ficamos focados na morte, no pecado que veio através de Adão. E não percebemos que nós já temos a vida e a graça e a restauração por intermédio de Jesus. Amém? João diz assim, o que era desde o princípio, o que temos visto, o que temos ouvido, o que nós temos visto com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida. Ele fala, as nossas mãos apalparam porque ele esteve com Jesus, ele tocou na vida. Nossa! Enquanto ele estava aqui. Hoje nós não podemos tocar fisicamente, mas nós podemos sentir a vida em nós. E ele diz, a vida se manifestou em nós e nós a temos visto. Eu tenho visto a vida, eu tenho visto Jesus. E dela damos testemunho. Eu estou falando com você aqui, eu estou dando testemunho dessa vida que eu vejo em Jesus. E vula anunciamos a vida eterna. Essa vida que eu tenho visto dentro de mim e que tenho dado testemunho, anunciamos a você que é a vida eterna, o qual estava com o Pai e foi manifestada. Ele se refere a Jesus, que estava com o Pai e se manifestou em nós. O que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. E essas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa. Como que a nossa alegria vai ser completa? Na medida que nós mantemos comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e uns com os outros. Comunhão é a palavra. Comunhão é a chave. Principalmente a comunhão com Deus, porque a comunhão com Deus nos leva, consequentemente, à comunhão com o próximo. O amor a Deus nos leva, consecutivamente, a amar o próximo. O relacionamento com Deus, um bom relacionamento com Deus, nos leva, consecutivamente, a nos relacionar de forma boa, de forma amável com o próximo. Quando eu vejo cristãos que não se relacionam bem com as pessoas, na minha cabeça eu entendo que elas não estão se relacionando bem com Deus. Fácil de perceber isso. Porque a relação com Deus, a relação de amor, de perdão, de graça e verdade, de vida que nós temos com Deus, nos leva a nos relacionar bem com as pessoas. Ora, a mensagem que da parte... Versículo 5. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e anunciamos é esta, que Deus é luz
e não há nele trevas nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É o que nós vemos muitas vezes, pessoas que falam que têm comunhão com Deus, mas não conseguem ter comunhão com as pessoas. Pessoas que falam que viram a luz, mas continuam nas trevas. Esses estão mentindo e não estão praticando a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como Ele na luz está, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Quando nós estamos na luz, a luz nos purifica, e é impossível não levar luz para as pessoas. É uma coisa óbvia, dentro do pensamento cristão. Quando nós temos comunhão com Deus, quando nós desenvolvemos essa relação de intimidade com Deus, nós chegamos a uma condição de experiências com Ele, que é impossível você não relatar essas experiências para as pessoas que te rodeiam. Se nós dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Por quê? Porque nós temos pecado. Mas quando nós chegamos diante dele, é a luz dele que nos purifica de todo o pecado. De nós mesmos nós temos pecado. E se dissermos que não temos pecado nenhum, estamos mentindo. Porque a revelação da luz em nós nos leva a perceber o nosso pecado, assim como também nos leva a perceber que nós somos purificados nele. Como? Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não temos pecado, fazemos ele mentiroso, e a sua palavra não está em nós. E aí essa carta de João, ele vai falando sobre isso, sobre essa condição de comunhão com Deus. Você pode estar em busca de um misticismo, experiências sobrenaturais. Você pode estar em busca de uma fé, só para poder manter uma estabilidade emocional nessa terra. Mas a única coisa que vai preencher o seu coração completamente e fazer você enxergar a vida eterna é quando você começar a desenvolver uma relação de intimidade com o Pai através da presença do Espírito Santo dentro do seu coração, e essa condição nos foi dada por Jesus. E aí, nessa condição, você pode ter experiências sobrenaturais, mistérios serão revelados a você, a sua fé será fundamentada e todas essas coisas, tanto as experiências místicas sobrenaturais, quanto os fundamentos de fé que você vai desenvolver no seu coração. Estabelecimento não vou colocar leis, mas de princípios dentro de você em relação à comunhão com Deus serão estabelecidas. E todas essas coisas que estarão estabelecidas dentro de você, elas terão um único propósito, que é relacionamento com Deus. Só. O que é que nós vamos fazer no céu por toda a eternidade? Relacionamento com Deus. O que Deus buscava quando criou a humanidade através de Adão? Relacionamento com Deus. O que está descrito na Bíblia, no Velho e no Novo Testamento? Relacionamento com Deus. Qual é a função de Jesus ter morrido naquela cruz? Restabelecer o relacionamento com Deus, purificar os nossos pecados para que essa comunhão fosse reestabelecida. Qual a função de Jesus ter ido para o céu e mandar o Espírito Santo para habitar em nós? Desenvolver um relacionamento com Deus. Qual a função de nós ensinarmos práticas espirituais, exercícios espirituais? A função de cada uma das práticas espirituais, seja a oração em línguas, seja a meditação na palavra, seja o jejum, seja o louvor, seja a adoração. Cada uma dessas práticas tem como objetivo fundamentar, restabelecer e estruturar o relacionamento com Deus.
É isso. O relacionamento com Deus, somente, não tem outra coisa. Ah, mas e a igreja, e a regra, a doutrina essa, a doutrina aquela, e o pastor esse, o pastor aquele. Tudo isso são elementos que podem associar, que podem somar ou diminuir para a sua relação com Deus. Igrejas já afastaram pessoas de Deus, como igrejas já aproximaram pessoas de Deus. E eu falo de todas elas, de tradicionais a pentecostais, a não pentecostais. Se determinado elemento está conduzindo você para perto de Deus, está revelando Deus para você, amém. Se não está levando você para perto de Deus, então não está cumprindo o propósito. Porque o propósito do Evangelho, as boas novas, o caminho está aberto. Você precisa trilhar uma caminhada em relação a Deus. E nessa caminhada, Jesus ele é o caminho, Jesus ele é a porta, Jesus ele é a ponte, Jesus ele é tudo. Porque foi ele que proporcionou todas essas coisas. Só precisa a gente buscar essa comunhão com ele aqui dentro, observar o Espírito Santo aqui dentro, deixar ele destruir pensamentos contrários à comunhão com Deus aqui dentro, restabelecer novas formas de se relacionar com Deus aqui dentro e aqui dentro abrir os olhos para a comunhão com o Pai. Essas coisas, elas são eternas, elas são sobrenaturais. Eu posso dizer até que elas são místicas, elas são baseadas na fé, mas todo o mundo que diz respeito ao reino de Deus, a vida em Deus e o relacionamento com Deus, eles acontecem aqui dentro. Só basta que você se aperceba disso, que você queira buscar isso. E uma vez que você olha para dentro de você e fala assim, Deus, eu quero te conhecer mais. E eu fecho com um versículo, quando ele diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Quando você colocar a sua vontade mais íntima para conhecer Deus, é nessa hora que ele se mostra para você. Não fique escondido entre as árvores do jardim, como Adão fez. Saia, encare seu pecado de frente e fala assim, Pai, me perdoa, eu errei, mas eu quero continuar em comunhão com o Senhor. Aí ele te abraça, ele te limpa, ele te chama de filho e ele te coloca no colo. Amém? Pai, nós te adoramos, te agradecemos por essa palavra, por esse ensinamento. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado mesmo. Porque o Senhor tem nos ensinado dia após dia a andar na tua presença. Muito obrigado, Deus. Que nós possamos a cada dia buscar a tua presença, buscar o teu amor, buscar a tua graça. Que os corações sejam abertos e as mentes sejam liberadas para aprender mais sobre o teu amor, sobre a tua presença e sobre quem o Senhor é. Que a comunhão com o Espírito Santo seja restabelecida dia após dia em cada vida, em cada pessoa que tem nos escutado, em cada um que tem buscado conhecer o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te adoramos. E em nome de Jesus, nós declaramos. Amém. Amém? Deus seja louvado na sua vida cada vez mais, que Ele seja cada vez mais revelado no seu coração. Muito obrigado por estar conosco e até a próxima reunião, o próximo encontro, em nome de Jesus.